Estão abertas as inscrições, senhoras e senhores deputados. Tem inscrito o Sr. Deputado João Bruto da Costa. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o PSD tem as maiores reservas relativamente ao diploma agora apresentado pelo Governo. Não que o PSD não entenda que se devam classificar os espetáculos que são apresentados ao público. Não é isso que se trata. Mas o diploma em si, temos que levantar bastantes reservas relativamente à proposta feita pelo Governo. Desde logo, a primeira pergunta que nos atormenta, por assim dizer, relativamente a esta questão, é o porquê agora? Porquê a urgência? Porque no preâmbulo do diploma que o Governo apresenta, diz a certa altura que, face à especificidade regional e às atribuições da Administração Regional Autónoma, urge criar esta comissão. Bom, urge criar, mas já existe esta Comissão Nacional desde 1982. É verdade. Já existia no antigo regime, é verdade. Boca Santa. Senhoras e senhores deputados. Urge regionalizar esse tipo de... Urge regionalizar. Por outro lado, já em 2004, com o Decreto Legislativo Regional 36 de 2004, fez a adaptação à região da instalação dos recintos de espetáculos de natureza artística, bem como o seu respectivo regime. E, portanto, mantém-se a pergunta o porquê agora a criação desta comissão. Esta necessidade súbita desta comissão. Mas, por outro lado, as nossas reservas também se prendem com o facto desta comissão se tornar penalizadora para os promotores açorianos. Penalizadora por uma razão muito simples, porque a exigência de uma classificação regional leva a que, caso mais tarde se queira promover o mesmo espetáculo no continente, tem que requerer-se uma nova classificação, o que leva ao pagamento duas vezes da mesma coisa. E, portanto, por aí o diploma acaba por ficar também coxo. Mas podemos também levantar outras questões relativamente à participação dos interessados. O Sr. Secretário falou aí que esta Comissão realmente vai ter uma composição muito mais reduzida do que a nacional. E, desde logo, não há qualquer participação dos diretamente interessados, como existe na Comissão Nacional, nesta Comissão de Classificação. E, portanto, não há também por aí melhorias, ou não se prevê que seja melhor relativamente ao que possa eventualmente existir. E, portanto, a não participação dos interessados também é, de alguma forma, penalizador e redutor quanto à classificação e ao trabalho que pode ser feito. Mas também nos deixa perplexos a questão das competências da Comissão. Porque, e para além disso, também a questão das taxas. As taxas, nós temos-lhe dito várias vezes que as taxas, conforme diz o diploma, vão ser reguladas por portaria e nós entendemos que as taxas deviam ser através de decreto legislativo regional e não através de decreto regulamentar. Mas, em relação às competências da Comissão, deixa-nos perplexos, porque o diploma cria 4 competências para esta Comissão, a saber, a aprovação dos critérios de classificação, a classificação etária dos espetáculos, a classificação qualitativa dos espetáculos e a aprovação de um regulamento interno. Destas 4 competências, 2 desaparecem no artigo seguinte. Porque o artigo seguinte, o artigo 4º, número 5, diz: os escalões etários e os critérios gerais de classificação são os estabelecidos em termos nacionais. Sobra então 2 competências para esta Comissão. Sobram 2 competências para esta Comissão. Uma é a aprovação, é a classificação qualitativa dos espetáculos e a feitura de um regulamento interno. E, portanto, reduzidas que está a quase nada
ou a muito, se tivermos em conta outra perspectiva desta Comissão, voltamos à pergunta inicial: porquê agora? Porquê agora e porquê a criação desta Comissão? O diploma prevê também, para responder a esta pergunta, o diploma prevê também, ou na tentativa de encontrarmos resposta para esta dúvida, o diploma prevê também que quer as taxas, quer as coimas a aplicar, revertam a favor, ou sejam receita, do Fundo Regional de Ação Cultural. E aqui faz-se um bocadinho de luz sobre o porquê da criação desta Comissão. É que em abril deste ano, uma auditoria do Tribunal de Contas a este Fundo Cultural da Ação Cultural, o Fundo Regional da Ação Cultural, diz a dado passo o seguinte, sobre as conclusões da auditoria: os fundos próprios têm vindo a degradar-se, uma vez que os resultados líquidos dos exercícios são sempre negativos. Ora, aqui já se faz qualquer luz sobre o porquê desta Comissão. É que, no fundo, este fundo, para não se afundar, vem cobrar taxas a tudo o que seja espetáculos por essas freguesias fora. Todas as pequenas festas dos nossos Açores, todas as tradições culturais, vão pagar uma taxa de classificação de espetáculos para reverter a favor de um fundo que está falido. E, portanto, faz um pouco de luz, finalmente, sobre o porquê da criação desta Comissão. E a urgência desta criação. Mas há outra coisa que nos parece igualmente grave e igualmente demonstrativa das vossas intenções na criação de uma Comissão que tem apenas uma competência. Ou, por outra, duas. Uma é fazer o seu regulamento interno e sobra-lhe uma competência, que é a classificação qualitativa dos espetáculos. Na legislação nacional, Sr. Secretário, o que acontece é que, quando um promotor pede uma classificação e por alguma razão não se conforma com a classificação obtida, recorre dessa classificação. Este, aliás, foi um dos esteios da criação da Comissão de Classificação, que vem pôr termo à censura que existia no antigo regime e que ali foi citada pelo Sr. Deputado José do Rego. E, portanto, esse recurso é avaliado por uma subcomissão. No caso dos Açores, e essa subcomissão tem a obrigação de visionamento e de análise do conteúdo do espetáculo. Esse é o direito de recurso do promotor no continente. Nos Açores, o que é que o Governo faz? O Governo faz uma coisa muito interessante e que nos deixa realmente abismados com a solução. Nos Açores, caso um promotor não concorde com a classificação que lhe é atribuída ao espetáculo, cabe recurso para o Sr. Diretor Regional. E o Sr. Diretor Regional, depois o diploma põe entre vírgulas, que decide em última instância. E, portanto, nem sequer tem a obrigação de visionamento nem de apreciação. O senhor quer criar um diploma em que o Sr. Diretor Regional da Cultura tem a última palavra, sem sequer ser alvo de qualquer fiscalização ou de qualquer possibilidade de contrariedade relativamente à classificação de espetáculos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que cabem neste conceito os bailinhos da Terceira, por exemplo, de Carnaval. Os bailinhos, danças e bailinhos de Carnaval da Terceira, 30 dias antes da sua apresentação, têm que enviar para a direção, para a Comissão, para a CRES, têm que enviar para lá um requerimento acompanhado do texto integral do espetáculo, em português, bem perceptível, em português, informação sobre os cenários e figurinos a indicar. E sempre que necessário, a CRES, que é a Comissão, pode obrigar a que seja marcada uma data prévia para visionamento do espetáculo. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, o que os senhores propõem é o visto prévio de regresso institucionalizado através deste diploma e nós bem nos lembramos do que é que aconteceu com as danças e bailinhos este ano na Ilha Terceira. E por isso,
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para terminar, o que nós temos aqui, de facto, é um diploma que, se nos levanta às maiores reservas, não pode, como é óbvio, deixar de levantar reservas a todos quantos nesta Casa prezam a democracia e prezam as nossas tradições culturais e as nossas tradições de liberdade que já vamos tendo na região autónoma dos Açores e que ficam seriamente em risco perante esta circunstância de fazerem o que bem entendem relativamente a tudo o que é espetáculos artísticos que se venham a realizar nos Açores. E por isso, terminando, queria dizer também que quem pensa nos bailinhos pensa realmente em todas as manifestações culturais que venham a necessitar desta classificação, ficam sujeitos ao crivo único e exclusivo do Sr. Diretor Regional, que por acaso até é ele que nomeia, até é o Governo que nomeia os 3 membros da Comissão e existem mais 2, por acaso em minoria, que até são indicados também pelo Governo ou pelo representante da Direção Regional da Cultura. Portanto, é o controle total da criatividade e da liberdade de expressão nesta região. Disse.